Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Pátio em Casa. Hoje temos connosco Hélio Moraes, figura marcante da cena alternativa portuguesa nas últimas 2 décadas. Hélio é músico lisboeta, cofundador dos Linda Martini, banda que ajudou a redefinir o rock português, e também dos Paus, onde além da bateria assume a voz e a composição. Antes disso já tinha passado pelos If Lucifel, sempre com a mesma entrega e intensidade. Entre estas 3 bandas já editou 17 álbuns originais. Mas o percurso do Hélio não se fica pela bateria. Em 2021 estreou-se a solo com o projeto Moraes, revelando um lado mais íntimo e experimental. Em 2024 deu um passo ainda mais pessoal ao lançar Pisaduras, o seu primeiro álbum em nome próprio, um disco gravado entre Portugal e o Brasil, profundamente autobiográfico, onde aborda memórias de infância, relações familiares e a passagem à maturidade. Para além da música, foi cofundador do House, conhecido como a Casa dos Paus, onde se faz agenciamento, management, gravação de bandas, produção de eventos e ativação de música com marcas. Em 2022, deixou esse projeto para se dedicar à sua estrutura atual, a Lavoura, e acumula também a coordenação do Primavera Tours de Portugal, ligado ao Primavera Sound. Ou seja, além de músico, Hélio também tem criado e apoiado espaços para outros artistas, mostrando o seu compromisso com a cena musical portuguesa. Obrigada por estares aqui connosco hoje. Nada, obrigado pelo convite. Obrigada por teres aceito o nosso convite, Hélio. Então vamos aqui passar a conversa. Uhum. Houve algum momento em que percebeste que a música não ia ser só um hobby, mas sim o teu caminho de vida? Não sei se percebi que ia ser, mas decidi que queria que fosse. Isto acho que foi durante os primeiros anos de Iflucifel, que já acumulava Linda Martini também. Hum, eu marquei alguns concertos de algumas bandas que vinham da cena punk hardcore e post-hardcore dos Estados Unidos, entre as quais Disarms Are Snakes, por exemplo. Um, e, e nós achávamos sempre que não se saía de Portugal, estamos a falar antes de 2006, não é? Que não se saía de Portugal, que as bandas portuguesas, à exceção de Municipal, que não saíam muito de Portugal, não faziam muita turnê fora de Portugal, porque era muito difícil e então ninguém tentava. Esta era a visão que nós tínhamos, ou seja, era a história que nós tínhamos aprendido, que não quer dizer que fosse exatamente correta, mas isto era um bocadinho a sensação generalizada de quem começava a banda. Nós, como viemos do meio do punk hardcore, nós fomos conhecendo um bocadinho diferente. Um, e metemos na cabeça que não seria assim e que pelo menos falharíamos a tentar. Um, e isso também veio somado ao meio em que nós nos inseríamos, de alguma forma, ao facto de ter marcado algumas dessas bandas que me contavam basicamente como é que geriam a vida. Ou seja, trabalhavam num bar, depois tinham uma turnê de um mês na Europa, despediam-se do bar, vinham, faziam a turnê, voltavam e voltavam a trabalhar noutro bar. Ou seja, também havia, na altura, comparativamente com, talvez não com os dias de hoje, mas com essa altura, havia mais trabalho deste tipo, de ser mais fácil pegar, largar e depois voltar. Que é uma coisa que se calhar hoje já nem faz esta nossa forma de entrar na coisa e de pensar sobre a coisa já nem é tão atual quanto isso, porque hoje em dia também há mais trabalho desse, né, com o turismo massivo que há em Portugal e particularmente em Lisboa. Portanto, nessa altura nós decidimos que íamos tentar, eu pessoalmente tomei essa decisão e pronto, e foi assim, empurrei com a força que tive. És baterista, mas também assumes a voz, a composição e a palavra nos teus projetos. Como é que Hum. este processo criativo se molda entre estes diferentes papéis? A linha Martini é muito fácil porque a forma de trabalho é a 4. Nós fechamos, normalmente nós fazemos desde o Cirumba. Nós fechamos, desde o Cirumba não, pós-Cirumba, ou seja, desde o homónimo a seguir ao Cirumba, que nós nos fechamos em residências artísticas. Para esse disco, para o homónimo, foram 2 residências em 2 momentos diferentes, de 5, 6 dias. Mas depois para os outros 2 discos foi sempre só uma semana de residência para cada um. Essas semanas servem para nos tirar a todos de Lisboa e estarmos meramente focados naquilo, porque pronto, porque para a vida não se meter à frente e não nos atrapalhar e não nos tirar o foco, porque
Eu não, mas os outros 3 membros têm filhos, portanto, pá, há sempre coisas inesperadas durante a Claro. semana. E se tu estás em Lisboa, claro que tens que acudir. Agora, se estás fora, de Exato. facto, não há grande forma de fazeres, e a vida também se organiza de outra forma para que as coisas se façam na mesma. Portanto, com Linda funciona um bocadinho assim. Depois há uma pós-produção destas dos primeiros esqueletos que nós fazemos quando fazemos residências, e depois vai-se apurando as músicas e chegamos à forma final. No caso dos paus, nós nunca fazemos residências, nunca fazemos ensaios. Nós marcamos estúdio, simplesmente, montamos os microfones todos. O primeiro a surgir com uma ideia, seja um beat pequeno, seja uma linha de baixo, seja uma linha de teclado, seja uma linha de voz, mostra a ideia, grava logo, os outros vão reagindo, vão gravando por cima, e é um bocadinho assim. Pronto. Ou seja, é mais confuso, mas é um tipo de composição mais parecido com música eletrónica, na Sim. verdade. Pronto, quer dizer, antes usava-se este música eletrónica, hoje em dia qualquer produtor que seja de música urbana, seja o que quer que isso seja, música urbana, mas seja de hip hop, seja de coisas com uma matriz mais rítmica vinda da África, acabas por produzir sempre, Sim. ou quase sempre dessa forma. Pronto. No caso dos solos, é um processo muito tradicional. Pego na viola e toco e vou escrevendo. Às vezes escrevo e depois toco por cima. Às vezes ouço qualquer coisa que me inspira, e vou procurar fazer parecido, que com a minha parca capacidade técnica a tocar viola nunca ficaria parecido, o que é logo desde aí bastante seguro, porque sei que nunca vou conseguir copiar uma coisa mesmo que quisesse. E então pronto, ou seja, é a memória daquilo que eu ouvi. Eu estou a dizer isto, mas nem é uma coisa tanto de notas, é uma coisa mais rítmica às vezes. Tipo, ouço uma música e o balanço daquela música leva-me a fazer uma música com um balanço semelhante. Sei lá. A última música que fiz, por exemplo, estava a ouvir uma música de um artista brasileiro que é o Castrinho. hum, e aquilo ritmicamente levou-me para um sítio, e eu peguei na viola e comecei a tocar e à procura de coisas que encaixassem naquela ideia de ritmo, e depois pus um beat por cima. E quando pus o beat por cima, o beat não tem nada a ver com esta música do Castrinho que eu ouvi, mas influenciou nesse sentido. Portanto, é uma coisa solitária. E depois é que, quando vou para a parte da produção mesmo, Claro. aí normalmente, nos outros 2 discos falei com o Bank. Para este disco ainda estou por definir como é que vou produzir, com quem. Então, em 2024 lançaste o teu primeiro álbum em nome próprio, Pisaduras. E neste projeto há um mergulho muito íntimo na tua história, com memórias de infância e algumas vivências difíceis. Como é que foi para ti transformar essas experiências em canções, e o que é que descobriste sobre ti nesse processo? A coisa não foi muito pensada. Uhum. Estávamos em pandemia e eu pedi uma viola, uma guitarra clássica emprestada da filha do meu senhorio, que morava em frente à casa onde eu morava, que também é uma pessoa que veio da cena punk hardcore, que é o Ricardo Avelino, que tem uma empresa de merchandising, que é o Mr. Shirt Guy, que faz o nosso merchandising desde sempre. E eu sabia que ele tinha duas guitarras em casa, pelo menos, que tinha uma dele e uma da Rosa, que é a filha dele, e que era mais pequenina, e eu pedi-lhe emprestada só porque, sabe, estava em casa sem grande coisa para fazer na pandemia, e pensei, olha, vou aprender a tocar guitarra, pronto. E foi assim que eu comecei a tocar guitarra, na verdade foi na pandemia. Ahm, e, e aquilo foi-me sabendo bem, porque era um bocadinho mais intuitivo do que quando fiz o disco anterior enquanto Moraes nas teclas, que era um bocadinho mais não sei, não era tão natural. E aqui era mais direto, eu fazia coisas na viola, mas fazia logo na voz, e depois fazia se calhar um acorde na viola, e depois não tinha acorde ainda a seguir, mas a melodia de voz sugeria-me outro acorde, ou seja, era um bocadinho mais ir à frente e ir atrás, com a voz e com a viola e com a guitarra clássica em simultâneo. E comecei a fazer, e fiz a primeira música, e lembro-me de fazer a primeira música por causa da minha mãe, que foi o Para Que Chegue ao Fim. Um, Pá, e fiz a música porque me lembrei de uma conversa. Tu tens mais tempo a pensar numa pandemia, não é? Sim. E lembrei-me de uma conversa que a minha mãe tinha tido com uma ex-companheira minha, que sentia alguma culpa, porque ela tinha saído de casa quando eu era muito pequeno, eu tinha 3 anos, e eu não, sei lá, eu não tinha ressentimento nenhum em relação a isso, eu não.
não era essa a forma como eu recordava a coisa. Eu não achei que ela me tivesse abandonado. Nunca achei isso. Eu sabia o que é que era viver com o meu pai, porque eu vivi com o meu pai depois. Portanto, aquilo foi uma questão de sobrevivência também da parte dela. E então nunca fiquei magoado em relação a isso. Não... Mas por mais que eu lhe dissesse, era difícil ela encaixar isso. Então, sei lá, saiu-me essa música e depois de sair essa, acho que eu já não pensava muito nestas coisas a sério desde que eu as vivia, em adolescente. Hum, isso fez-me mergulhar um bocadinho mais na coisa, que era uma coisa que eu achava que estava muito distante e que nem sequer me ia tocar muito, sinceramente. Porque não era uma coisa que eu achasse que me influenciasse no dia a dia. Obviamente me influenciou na forma como eu me formei enquanto pessoa e em alguma da minha personalidade, nem que fosse por oposição às coisas que eu via, mas não era uma coisa que eu pensasse no dia a dia. Mas fiz essa música, depois a seguir saiu outra, e de repente eu estava mesmo completamente mergulhado naquilo. E até me lembro de falar com uma pessoa amiga que é escritora. E eu perguntei-lhe como é que. Porque em simultâneo eu estava a tentar também, já antes deste disco, até tentar escrever um bocadinho a história da minha convivência com o meu pai. E perguntei-lhe se usava os nomes reais, se não usava, se usava as profissões das pessoas, se mudava as profissões das pessoas, essas coisas. E quando ele estava a fazer o disco também, e ela a única coisa que me disse foi: olha, não tenho conselhos para te dar, estás a fazer terapia? E eu, pá, não, por acaso estava a fazer terapia de casal na altura, mas não a solo. E pensei, pá, não, porque isto não é uma coisa assim que me desarranje muito emocionalmente, pá, só que depois aos poucos aquilo foi desarranjando. E eu pensei, olha, mas já agora vou fazer terapia solo. E comecei a fazer, pá, ainda bem que comecei a fazer, porque de facto este disco acompanhou-me muito tempo e fez-me também ficar mais permeável a sentir coisas mais tristes, que de alguma forma não é que eu as tentasse ocultar conscientemente, mas sei lá, eu acho que eu sempre fui fazendo uma vida que era fuga para a frente, né? Até que ali no final dos meus 30, no final dos meus 20, início dos 30, eu também comecei a ter uma vida bastante mais estável e a poder fazer as minhas coisas, comprar as minhas coisas, ter a minha casinha arranjada à minha forma. Hum, e então, ou seja, na verdade já não fazia parte da minha experiência do dia a dia porque eu fui construindo um lugar seguro para mim e onde me sentia feliz. Mas pronto, mas aquilo estava lá e quando comecei a escavar nisto, pronto, a coisa veio mais ao de cima e também me permitiu ser mais permeável a isso. Pronto, basicamente é isso. Acho que o que me trouxe foi aprender a viver com isso mais numa base mais diária. Não é diário, não é? Mas faz parte do meu dia a dia. De vez em quando lembro-me de qualquer coisa, sei lá, e acaba por se tornar normal isso fazer parte da minha vida. Não é? Agora, e tu tens uma estética sonora muito própria, que referências musicais ou Uhum. visuais ou até literárias é que te inspiram ou inspiraram? Olha, musicais acho que vai muitas vezes hum, aí não, acho que não tem tanto que ver comigo. Não sei, acho que há diferenças no primeiro disco que eu fiz sozinho, enquanto Moraes, e neste disco que eu fiz. Acho que há diferenças e umas têm que. Algumas características do primeiro disco vêm precisamente do Bank, de ter escolhido o Bank como produtor e de ter ido à procura também dessa estética dele. Ou seja, na verdade, eu ouvi o disco de Bugarins, o Sombra ou Dúvida, e eu adorei a estética do disco. E foi por isso que eu falei com ele. Portanto, eu já ia um bocadinho à procura daquilo. Ou seja, não é que fosse uma estética minha, mas aquele disco foi uma grande influência para mim. E eu quis muito que as baterias, particularmente os baixos, lembro-me de ficar muito, muito fascinado com os synth basses do Fefel, que é o baixista de Bugarins, e com a produção, o som das baterias que o Benk fazia, porque era o Benk que produzia também. Então aí eu quis mesmo ir buscar isso e na verdade pelo desarranjar um bocadinho as músicas, porque as músicas eram muito simples mesmo, porque eu não sabia tocar teclado, né? Eu fui fazendo umas coisas e de repente tinha ali um conjunto de canções e pronto, olha, vou lançar isto. E então precisava que também algo,
houvesse alguma coisa que colasse artisticamente todas aquelas músicas. E que lhes trouxesse mais sumo. E pronto, e o Ben que fez esse trabalho de produção e de arranjos e tudo mais. No segundo disco, o que é mesmo em nome próprio, aí eu queria mesmo que soasse um bocadinho mais a canções. Porque eu fiz na guitarra clássica. Eu não queria de todo que tivesse bateria, porque eu queria que a memória, eu queria que o ritmo, o pulsar do disco, remetesse para a memória rítmica que eu tinha da música que eu ouvia em casa dos meus pais. Eu não queria que fosse exatamente como a música que eu ouvia em casa dos meus pais. Os meus pais são angolanos. E eu não queria que soasse semba ou kizomba ou o que fosse. Eu não queria que soasse a isso. Mas queria que ritmicamente houvesse alguma coisa que me remetesse para isso. E então eu estava a ler um livro sobre a história de Angola, de dois investigadores não portugueses, e apercebi-me que na altura da diáspora que havia dois portos em Angola, naquilo que hoje em dia se chama Angola, e, e no Brasil, que faziam ligação direta. E o porto de Luanda, que é de onde são os meus pais, era o que tinha mais rotas diretas com o porto de Recife, que é o Porto de Galinhas, que é onde mora o Benque. Ok. E aquilo fez mais sentido ainda. Então pensei, este disco é super pessoal, é sobre a história dos meus pais, que são de Luanda. Portanto, ritmicamente, eu também gostava que isto me lembrasse de alguma forma. Opa, e então falei com o Benk e pensámos, ok, então vamos procurar percussionistas que tenham alguma ligação com o tipo de ritmos que se pratica no Nordeste brasileiro. Porque havia muito uma ligação por conta das pessoas escravizadas que foram levadas do território hoje conhecido como Angola para o Brasil. Houve influência rítmica também, Sim, não é? claro. Porque fazia parte dos rituais, da convivência, ainda que fosse muito castigado e muito proibido em muitos momentos da história, mas isso estava lá. E então falámos com o Toca Ogan, que é o percussionista da Nação Zumbi, que toca maracatu, que na verdade o maracatu também acaba por ritmicamente vir de coisas muito, muito, muito próprias de Angola. E pronto. E falámos com o Tocogan e ou seja, eu sinto que ritmicamente aquilo é próximo das coisas que eu ouvi em casa do meu pai e da minha mãe, mas não é necessariamente pastiche das coisas que eu ouvi em casa deles. Portanto, nesse sentido, havia um bocadinho mais de curadoria naquilo que eu queria fazer, mas não era bem uma influência, era uma vontade de ter alguma coisa que me remetesse por uma ideia, não necessariamente que fosse exatamente aquilo que eu quisesse reproduzir. Era uma ideia que eu queria que passasse. Mas pronto, falámos com o Tocogan, depois falámos com o Castrup, que é um percussionista incrível, também já tinha produzido um disco dos Paus. E pronto, eu não queria mesmo tocar bateria, porque para já não podia ser eu a tocar um ritmo de maracatu, que aí ia ser mesmo apropriação cultural. E portanto tinha que ser alguém que tivesse legitimidade para o fazer, para o gravar e que gostasse das músicas e se relacionasse com elas. Pronto, então mostrámos as músicas ao Toca e ele quis tocar, ele gostou das músicas e pronto, foi para o estúdio e gravou duas músicas, gravou o Senhor Coisa Proibida e o Tábuas, Pregos e Flores. E pronto, depois o Castro gravou outras músicas, não maracatu, já outros ritmos. Pronto. Ok. Como é que olhas hoje para o Hélio dos primeiros anos dos Linda Martini e dos Paus? O que é que mudou em ti como músico e também como pessoa até hoje? Acho que sou muito menos chato em banda. Eu era. Talvez porque eu tenha decidido um bocadinho antes dos outros que queria ser só músico, ou maioritariamente músico, porque acho que os outros eram mais céticos do que eu, ou eu era mais naivo. Se calhar agora, olhando à distância, apesar de nos termos tornado todos músicos, eles talvez tivessem mais razão, porque de facto não é fácil ser-se músico. Mas era mais chato enquanto pessoa na música porque é isso, como eu talvez tivesse mais vontade de levar a coisa avante, tudo era importantíssimo. Tudo, todas as respostas a e-mails que chegassem, todas as entrevistas, tudo o que nos fosse pedido em termos promocionais, claro, desde que
fizesse sentido politicamente ou artisticamente, né? Mas era de se fazer tudo. E isso torna-te chato junto dos outros. Que é tipo, temos que responder a esta entrevista, ninguém respondeu a isto. Temos que fazer não sei o quê, temos que pedir o orçamento daquilo, temos que fazer aquilo. A Cláudia ajudava muito ali numa fase inicial, depois acho que também se zangou um bocadinho com esse papel, e depois, entretanto, hoje em dia, na verdade, está super presente também outra vez. Mas também é uma banda com 20 e tal anos, as dinâmicas às vezes vão mudando. Hoje em dia, se calhar, até sou dos mais relaxados na banda. Mas essa pessoa era muito chata. Então o Hélio na música era bastante chato. A maior diferença para hoje em dia é que se calhar aprendi que pá, o que for será e fazemos o melhor que conseguirmos e se não conseguirmos fazer uma coisa hoje, fazemos amanhã, se depois não conseguimos entregar de alguma forma, é porque se calhar não era para ser e pronto, e está tudo bem. Acho que isso é, para mim, do ponto de vista da sanidade emocional, é bastante mais fixe. O Hélio enquanto pessoa isolada da música, que é difícil perceber o que é o Hélio enquanto pessoa isolada da música. Acho que tenho fases em que se eu estou mais desafiado emocionalmente, sou mais ansioso, mais nervoso. Apesar de eu não me achar muito ansioso, não nas ações, pelo menos, até posso estar interiormente, mas não, sei lá, não vou atrás do mundo, deste mundo e daquele para resolver as coisas todas. Tipo, acho que acho que lido bem com coisas que não se efetivem. E portanto acho que me tornou um bocadinho mais calmo. Apesar de ter, dependendo das fases, momentos em que estou mais ansioso e aí devo ser um bocadinho mais insuportável de ter por perto. Mas acho que no geral, tendo em conta a quantidade de muito bons amigos que eu tenho, eu acho que sou uma pessoa bastante suportável. E há algum concerto ou momento em palco que tenha marcado assim de uma forma mais impactante ou profunda? Se calhar pensar em momentos de cada banda. Com a Influcifel, talvez a primeira turnê que nós fizemos europeia foi muito dura aquilo. Não, olha, até não. A primeira turnê europeia que fizemos não foi uma turnê europeia, foi uma turnê no Reino Unido. Porque lá está, nessa altura que eu achei que, pá, não, tipo, nós não vamos morrer estúpidos e nós vamos perceber por nós mesmos que não é possível sair de Portugal a fazer esse turnê. E na altura nós gravámos a primeira demo, nem era disco, era a primeira demo e eu fui ouvir todas as bandas, tinha os CDs das bandas, ia ver quais eram as editoras na Europa, ok, tipo, ia procurar, tipo, contactos, como é que era a política de submissão de demo tapes e não sei o quê. Pá, e eu devo ter mandado para umas 80 demo tapes para editoras para essa Europa toda. Correio, não é? Tipo, gravávamos CDs, depois fazíamos umas capas bonitas, não sei o quê, mandava aquilo tudo. Pá, e a verdade é que recebemos uma resposta da Alemanha, uma editora alemã, que depois não avançou a coisa. Recebemos duas do Reino Unido e uma delas tornou-se a nossa editora e começámos a tocar no Reino Unido por conta disso. Depois também acabámos por editar em Espanha, com a Loud Music. E no Reino Unido com a Lockjaw, cá foi com a Rastilho. Portanto, na verdade, o que a história me ensinou foi que, pá, tenta, tens que mandar para muitos, se calhar, porque estás no cu da Europa, mas se calhar se mandares mesmo para muitos, isto também era outra forma de fazer as coisas, não é? Agora a triagem é outra. Talvez consigas, e nós conseguimos, pronto. Porque eu acho que muitas vezes as bandas portuguesas também não conseguem sair aqui, não é por falta de talento, é porque falta alguém que escute só, porque há coisas muito boas. É preciso que sejam escutadas para que possam ser divulgadas depois. Com Lina Martini, um outro tipo de realização, mas que foi muito impactante, foi a primeira vez que fizemos o Coliseu de Lisboa, foi em 2016. Pá, porque era uma coisa, Lina Martini ainda hoje continuamos todos a achar que é uma banda altamente improvável, não é? Porque o que nós fazemos é muito barulhento. E uma banda com a nossa dimensão, com o som que nós fazemos, num país que não tem um circuito de clubes assim tão sustentável quanto isso, é qualquer coisa de impressionante, não é? É uma coisa bastante inesperada. E uma banda nesses termos
de miúdos vindos da linha de Sintra, habituados a vir à cidade, ao centro da cidade, só para ver coisas, mas não necessariamente a fazer parte da cidade. Depois, claro, mudámos para Lisboa a dada altura. Mas de repente, passados uns anos, passados 10 anos de estarmos a morar em Lisboa, na verdade só, estávamos a fazer um coliseu, não estava esgotado, mas estava bastante cheio. Pá, foi assim impressionante. Yeah. Com os paus, pá, acho que a primeira vez que fomos tocar ao Primavera Sound de Barcelona, e aqui misturo os paus com a minha história pessoal, porque esse concerto aconteceu por acaso, houve uma infelicidade, o LP, que faz parte de Run the Jewels, cancelou na semana do festival. Eles um dos bookers já andava de olho nos paus, que era o Bel, que hoje é meu colega no Primavera Sound, ou eu sou colega dele. Ele chamou-nos para fazer o slot do LP. Nós tocámos. Eles gostaram do concerto e quiseram que nós voltássemos, mas aí com o nome no cartaz. Então voltámos no ano seguinte, em 2014. Não, 2013, desculpa. E quando voltámos em 2013, tocámos num slot bastante bom, um horário muito bom. E eles decidiram incorporar-nos na estrutura do Primavera Sound. Portanto, eu acho que esse primeiro concerto, por mero acaso, no Primavera Sound, em 2012, foi o que nos fez, e eu toquei lá com a Lina Martini, também nesse ano, foi o que nos fez depois fazer tudo o que nós fizemos no estrangeiro. Todas as turnés europeias que nós fizemos, as idas aos Estados Unidos, ao México, foram todas por conta de ter acontecido esse concerto, esse caso. No ponto de vista pessoal, porque criei uma relação com algumas das pessoas da estrutura do Primavera Sound de lá, de Barcelona, que fizeram com que agora também me tivesse convidado para entrar na estrutura de alguma forma com esta coisa do Primavera Tours Portugal. E então acho que esse conceito foi bastante importante para os paus e para mim, pessoalmente. Agora sim. Então, tu és uma pessoa ativa nas redes a falar sobre política e algumas causas que te tocam, nomeadamente a situação da Palestina. O que é que achas que artistas e músicos devem fazer quando se trata de usar a sua voz para estas questões? Acho que devem fazer aquilo que se sintam confortáveis a fazer. Eu não acho que toda a gente nas artes seja obrigada ou deve ser obrigada a fazer política ou a ser político. Vamos ser honestos, ser artista em Portugal ou em boa parte do mundo neste momento já é um ato político, porque é difícil tu criares, porque a maior parte das vezes é precário. Eu tenho uma forma de fazer as coisas. Eu não consigo ficar calado em relação às coisas que me tocam. Tento ao máximo não tornar a coisa sobre mim, porque também é uma tentação muito grande de muita gente, que é tomar bandeiras ou agarrar no estandarte de uma causa que não é necessariamente sua. Pode ser aliado, mas não é sua. Não sofre aquela discriminação, não sofre aquela violência na pele. Portanto, há um bocadinho esta tentação às vezes, e eu tento ao máximo não fazer isso, não ser essa pessoa. Eventualmente terei feito isso algumas vezes, não sei. Se o fiz, só tenho a pedir desculpa. Acho que não costumo fazer isso, mas pronto, ninguém está livre disso. Ou seja, falar-se quando se tem alguma coisa de substancial para se dizer, eu acho que isso é importante, porque também quando se fala só na superficialidade, sei lá, não me faz sentido nenhum, tipo, alguém que nunca vi nada vocal que fosse sobre a Palestina, por exemplo, nunca vi numa manifestação, nunca vi a partilhar o que quer que fosse, de repente subir um palco e pôr uma bandeira da Palestina, sabes? Tipo, numa altura em que já passa a ser ok pôr uma bandeira da Palestina no palco. Isso custa-me um bocadinho, porém, mais importante também do que esse meu desconforto é, mas está a falar. Sim. Pronto. As razões que levam essa pessoa a fazer isso são suas, pode ser criticável ou não, mas pá, nesta fase é isso. Quantos mais, melhor. Desde que não moralizem também quem sempre teve consciência destas coisas. E lá está, é que não toco nisso das coisas, que é uma coisa que também acontece bastante, não é? Agora,
eu não acho que deva ser o papel do artista ser político. Eu acho que pode ser. Nós com Linda acho que é bastante óbvio que vamos sendo, nas letras e mesmo no tipo de coisas que dizemos nos concertos, nas nossas redes pessoais, mais até do que nas redes da banda. Pessoalmente sou bastante, sim. Porque aí não tenho que agradar a mais ninguém, a não ser a mim mesmo, no sentido que eu acho aquilo, eu não tenho que discutir aquilo, olha, importa-se que eu partilhe disto, porque a dada altura alguém pode não estar tão confortável com determinada posição quanto eu, e vou sendo. Agora, há muitas formas também de ser político, além de a mera existência, não é? Poder ser política, há quem seja nas letras e depois nunca fale disso publicamente, mas está lá, não é mesmo? Há quem nunca fale nas letras, não seja nada, não haja nada remotamente parecido com posicionamentos políticos, mas depois seja focal nas suas redes. Ou seja, há muitas formas de se fazer e às vezes não se fazer de todo também pode ser, não sei, depende do contexto, depende de onde é que a pessoa mora, qual é o seu contexto social. Eu não consigo cobrar a uma pessoa que está numa situação artística super precária também, que se posicione. Sim. Porque também é egoísta da minha parte. Eu, se calhar, em determinada fase da minha vida, até tenho algum privilégio financeiro que posso posicionar-me porque posso perder algum trabalho, mas nem toda a gente se pode dar esse luxo de perder trabalho. Ou seja, também temos de ter um bocadinho, se calhar, cuidado na forma como criticamos quem em determinado momento não se posiciona. Eu já fiz isso em alturas em que até precisava do dinheiro e filo, mas se calhar não precisava tanto daquele dinheiro. Ou seja, ia ficar mais confortável? Ia. Mas ia passar fome se não fizesse, se calhar não. Então, pronto, tomei essa decisão. Mas isto é uma coisa que vem de uma exigência minha para mim e vem de auscultar como é que eu me sinto emocionalmente e como é que eu estou financeiramente e tudo mais. Acho que é um papel que pode ser ativo e que pode ser intermitente também, porque às vezes também é preciso dar um passo atrás só para reabastecer forças e depois vais para a frente outra vez. Não é? Acho que isso também é um movimento muito comum nos ativismos. Não é? Às vezes estás na linha da frente, outras estás só atrás, tipo, a ajudar. Noutras coisas, estás ali na obscuridade, mas estás na mesma a fazer coisas. E estão outras pessoas ali na linha da frente. E isto também é um bocadinho como eu vejo o processo dos ativismos. É um processo coletivo, de facto. Portanto, acho que temos que nos auscultar uns aos outros e ajudar-nos uns aos outros e suprimos as falhas de energia que tenhamos em determinados momentos, ou mesmo de argumentos. Não é? Há pessoas que são muito boas a falar, há pessoas que são muito boas a executar. E acho que isso também se complementa e é uma coisa que se vai fazendo. Mais importante, não sei se mais importante, mas muito importante, ou igualmente importante, é o diálogo. É preciso conversarmos muito. É preciso questionarmos as coisas que estamos a dizer. Sei lá, tipo, hoje em dia estar numa manifestação num país que tem 60 deputados da extrema-direita no Parlamento, estar numa manifestação a gritar não passarão, não faz sentido. Para mim. Porque eles já passaram. Estão lá 60. Ou seja, parece-me só eco, sabes? E bora se calhar também repensar o que é que há para dizer agora verbal que impacte, não é? Tipo, qual é o chavão novo que nós devemos estar a gritar neste momento, sabes? E eu acho que às vezes nós nos esquecemos de questionar as coisas que dizemos, o porquê de os dizermos, hum, e, e por isso é preciso conversarmos uns com os outros, não é? Tipo, encontrar novas formas de luta. Tens atravessado vários circuitos da música independente, entre os quais festivais, salas pequenas, grandes palcos. Que leitura é que fazes do estado atual da cena musical portuguesa e dos espaços culturais, que muitos deles, infelizmente, até mesmo em Lisboa, têm vindo a desaparecer? Opa, a gentrificação, acho que não vale a pena falar muito mais sobre isso, não? Acho que está às claras, estás a ficar com uma cidade despida de pessoas, despida de cultura e vestida de importações baratas de outras cidades europeias, está tudo a ficar igual, acho que isso não é surpresa para ninguém. Não há, e não estou a falar isto do ponto de vista de velho do Restelo, de não, antigamente é que era, não é isso, antigamente era diverso, pelo menos, neste momento não é, tipo, quer dizer, quando tu tens expats, o que é que isso seja, a queixarem-se que não encontram coisas genuínas em Lisboa e que sentem eles próprios que estão a ser danosos para a cidade, não preciso estar eu a dizer mais nada, não é? Quer dizer, tipo, se a consciência chega a quem está efetivamente a fazer isso de uma forma consciente ou não consciente,
quer dizer, não vale a pena estar a falar mais sobre o assunto. É bastante óbvio, é bastante claro e pá, tentar-se vender uma ideia contrária é só demagogia barata. Pronto. É impossível viver-se na cidade, é impossível, ou quase impossível, ter-se uma sala de espetáculos, porque está tudo mais caro, não é? Os aluguéis dos espaços são mais caros, importa mais aquele hotel ou aquele Airbnb é incomodado com o ruído ou não, do que com trazer cultura às pessoas. Pá, portanto, não é de uma forma muito animadora que eu olho para o circuito da música em Portugal, em particular em Lisboa, que é o que eu conheço melhor. Ainda há alguns polos de resistência, agora fechou-se o Planeta Manas também. Exato. Pá, quer dizer, isto é uma atrás da outra, não é? E é cada vez mais difícil, mas também quero acreditar que há muita gente com uma capacidade de luta muito grande mesmo e que vai mantendo as coisas vivas. Agora, dificulta ainda mais uma coisa que de si mesma já é difícil, não é? E eu, falando de um ponto de vista de um artista que teve a sorte de ter bandas que ainda conseguiram, se calhar, vingar numa altura em que ainda era possível bandas vingarem de certa forma, porque ainda havia bastantes festivais independentes, havia bastantes. Havia salas. Havia mais salas ainda assim, quer dizer, não tenho números absolutos para falar, mas eu estou a falar de salas em que seja possível, seja viável fazer um circuito. Olho para as coisas hoje em dia com bastante tristeza. Não acho que seja fácil ser músico hoje em dia. Nunca foi, mas se não tens a sorte de entrar numa estrutura muito grande logo de início ou de viralizar por qualquer razão, acho que é cada vez mais difícil. E aliás, e aí os números falam, há uma dificuldade cada vez mais acrescida de bandas internacionais, inclusive, de fazerem turnés. Porque os custos são muito elevados. Os cachês dos músicos não subiram. Então, pá, sabes, é uma perda constante de rendimentos. Óbvio que isto só é possível fazer esta comparação em artistas que já têm muitos anos de carreira, porque dá para olhar para como é que era e como é que é agora, não é? Tipo, e estou a falar também de artistas que tu consegues avaliar que, em termos de público, em termos de número de pessoas nos concertos, vai sendo semelhante. Ou seja, a afluência é semelhante, são bastantes anos de diferença, portanto é uma amostra bastante boa e tu estás a fazer menos dinheiro. Portanto, é bastante óbvio, não é? É cada vez mais difícil. Agora, é fazer-se. Olha, eu quando decidi que queria tornar-me essencialmente músico, foi com a perspectiva de tenho dinheiro para 6 meses, vamos vendo que concertos é que se vão marcando. Se for dando para continuar, fixe. Se não der para continuar, pá, vou trabalhar para um café, vou trabalhar para uma loja, vou trabalhar para qualquer outra coisa e faço as coisas em paralelo. Pronto, eu tirei um curso, não terminei, mas engenharia, mas eu sabia que não queria trabalhar como engenheiro. Então pronto, foi essa a decisão que eu tomei. E acho que quem quer fazer música ou ser artista, pá, acho que tem que ter isso em mente, que é bastante provável que tenhas que ter outra coisa em paralelo. E é possível que, mesmo que durante um bom tempo deixes de ter que fazer outra coisa em paralelo, possas voltar a ter que fazê-lo. Pronto. Em Pisaduras trabalhaste com vários artistas. Hum. O que é que essas colaborações trouxeram à tua música? E se tivesses de escolher, qual é que foi a tua faixa favorita do álbum? Eu acho que a minha música preferida é o Nem Lua Nem Marés. No conjunto, instrumentalmente, eu também gosto bastante da letra. Não é, não é se calhar a mais emocional do disco, mas no conjunto eu acho que é uma música que eu gosto mesmo muito. Adoro as percussões que o Castro gravou. Também gosto muito da linha de guitarra. Gosto muito dos arranjos que o Ben que fez. Regravei as vozes todas com o Edgar, mudei algumas coisas. Isso também me fez gostar ainda mais da música. Gosto do duplo significado também da letra,
que, se for a ver bem, fala de uma forma muito objetiva do ponto de vista de uma pessoa branca a ver, a perceber como é que nós, colonizadores, ah, matámos a nossa própria humanidade a dada altura da nossa história. Não matámos, mas continuamos vivos, né? Enquanto estivermos vivos há alguma humanidade, né? Inevitavelmente, mas de como é que conseguimos fazer aquele tipo de coisas. Hum, e no poema falo disto não me imiscuindo da responsabilidade, que é uma coisa que parece muito difícil para algumas pessoas perceberem. É tipo, quando se fala do nós, não é necessariamente, não é que tu tens sido necessariamente parte ativa na coisa. Exato. Mas, Não é? mas pronto, eu acho que as pessoas gostam de dizer nós quando é para falar do clube que ganhou o campeonato, Uhum. apesar de não fazerem parte daquela equipa. Mas quando é para assumir algum tipo de responsabilidade histórica, já é mais difícil. Ahm, mas, mas gosto muito dessa parte da letra, que é bastante objetiva até, mas ao mesmo tempo aquilo também vem de um lugar de turbilhão interno, né? Vem de um, metaforicamente, fala de mim a olhar para a história da minha família e a sentir que aquilo tipo, é uma coisa difícil de digerir, é uma coisa para a qual eu acho que não tenho ferramentas emocionais para absorver em determinado momento. Então é um bocadinho, acho que a letra funciona assim um bocadinho nos dois sentidos, no concreto e no abstrato também. Agora nós vamos aqui abrir um outro segmento, que é um jogo aqui do pátio que se chama Isto ou Aquilo, em que nós damos duas opções e deve escolher uma delas. Portanto, a primeira é gravar ou tocar ao vivo. Tocar ao vivo. Drum machine ou bateria acústica? Bateria acústica, apesar de ter várias drum machines. Produzir ou compor? Compor. Concertos intimistas ou festivais? Depende do festival e depende do concerto intimista. Acho que aí não consigo dar uma resposta objetiva. Okay. Lisboa ou Porto? Eu sou de Lisboa, portanto, os meus afetos, a maior parte dos meus afetos está aqui, portanto. Lisboa pelas pessoas, para mim as cidades são pessoas, não é só isso. Sérgio Godinho ou Fausto? Sérgio Godinho. Festa do Avante ou Paredes de Cora? Pá, o Avante me desculpe, mas paredes de cor. E por último, ensaiar ou improvisar? Ensaiar. Pronto, agora temos outro jogo que se chama Puxar à Sorte. Temos aqui 5 cartinhas com o nosso logotipo. Vamos-te pedir que tires 3 e vais responder às perguntas. Ok. Podem ser as 3 do meio. Portanto, a primeira, se pudesses deixar uma mensagem escrita no mural gigante no meio da cidade, o que escreverias? Palestina livre. Já pensaste alguma vez em desistir da música e o que é que te fez continuar? Não, nunca pensei em desistir da música, acho. Na verdade, a música é que me tem feito de. Não é desistir, isto é muito forte, mas não se preocupem, está tudo bem. Mas houve uma altura, quando eu estava a gravar o Pisaduras, na verdade, é o único objetivo de vida. Eu estava num período muito triste da minha vida, e não só pelo disco que eu estava a gravar, mas acho que não me lembro de estar tão triste na vida, por outras razões. E este disco foi o que me fez ter força para acordar todos os dias, na verdade. E portanto, quando a música tem esse peso na tua vida, é um bocado difícil equacionar desistir dela. Yeah. E a última, trocavas a música por outra arte se soubesses nunca mais ias ser ouvido? Trocar? Não, acho que não, porque eu faço música porque eu tenho que fazer música. Não, sabe, não foi tipo uma escolha, tipo, não, vou fazer. Eu escolhi dedicar-me muito à música, mas porque era uma coisa que já fazia parte de mim, de certa forma. Ou seja, não, eu não estou nisto pela reação das outras pessoas, não é? Para isso acho que tenho só um trabalho. Sim. E faço música nos tempos livres. Ninguém me ouve. E agora, portanto, nós pedimos aos nossos convidados que tragam um objeto
uma história, um objeto simbólico para eles. O que é que nos trouxeste? Olha, eu não ligo muito a objetos, não tenho assim, eu até guardo algumas coisas, mas depois não olho para elas. Portanto, não tenho assim um apego muito grande a objetos em particular. Mas lembrei-me que tenho sempre esta foto do meu pai na carteira e não sei bem porquê. Porque eu tive uma relação bastante complicada com esta pessoa. Mas talvez porque ele já morreu em 2012 e há muitas memórias com ele, boas e más. Mas às vezes as coisas como que se diluem, não é? Tipo, e se tu estás numa fase também em que te lembres mais das coisas más, então, se calhar tipo, passas a olhar só de uma forma muito feia para esta pessoa, depois tens momentos em que te lembras de coisas boas e se calhar já olhas de outra forma. Mas esta pessoa tinha uma cara, que é esta, e às vezes, de vez em quando me apercebo, tenho aqui esta foto, porque me cai a tirar um cartão de cidadão, uma coisa assim, é fixe porque me lembro da cara dele e lembro-me de que tinha muitas camadas. Olhando para a cara dele consigo lembrar-me dele zangado e feliz ao mesmo tempo. Então acho que é uma cena fixe. É um objeto que me acompanha pelos vistos no dia a dia e nem sempre tenho consciência disso. E agora, por último, para terminarmos aqui a nossa conversa, em jeito de recomendação, descobriste alguma coisa recentemente, seja um artista, um disco, um livro, um filme que queiras recomendar? Olha, para mais sendo um artista não branco brasileiro, dizer descobrir seria bastante descortês da minha parte. Mas houve um disco que veio ter comigo no final do ano passado, que é de um artista que se chama Castrinho, que eu já falei dele nesta entrevista. Que estou colado naquele disco desde que o ouvi. Acho espetacular. Não vos vou dizer o que é, porque não quero estar a dar demasiadas pistas para pensar, mas eu não gosto muito deste tipo de som. Não, vão só ouvir, vão só ouvir e prestem atenção às letras também. É um artista brasileiro, da Baixada Fluminense, acho, e é de ouvir, mesmo. Pronto, por último, tens alguma ideia ou pensamento que gostasses de deixar a quem nos está a ouvir? Falem uns com os outros. Bem, Obrigada. obrigada. Obrigado.